Olá, sejam bem-vindos à nossa leitura diária. Pasmem, já estamos no dia 31 de março. Meu Deus, como passa rápido. Gente querida, hoje a nossa leitura serão os seguintes textos. Nós leremos Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, até o capítulo 17, versículo 20. Depois nós vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 7, até Lucas, capítulo 9, versículo 27. Depois nós vamos ao livro dos Salmos, Salmo de número 72, versículo 1, até Salmo 72, versículo 20. Depois nós vamos a Provérbios, capítulo 12, versículos 8 e 9. Sejam todos bem-vindos à nossa leitura, que Deus abençoe, abra o seu coração e deixe a palavra de Deus entrar. Ela é o pão do céu para a nossa alma e que Deus te abençoe. Lembrando que esses textos eles aparecem aqui na imagem desse vídeo e eles também estão no post que eu já publiquei lá no meu Instagram. Você pode me seguir, o link para você me seguir está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também você pode participar do nosso grupo no Telegram, que também tem o link aqui embaixo na descrição. Lembrem de deixar like para fortalecer esta leitura. Lembre também de convidar alguém para ler junto com você. Fala que tem sido uma bênção e que essa pessoa também será abençoada como você. Se você não é inscrito, inscreva-se e venha participar do nosso canal juntamente conosco. Diz assim a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1. A cada ano, no mês de Abibe, celebrem a Páscoa, em homenagem ao Senhor seu Deus, pois foi neste mês, durante a noite, que o Senhor seu Deus os libertou do Egito. O sacrifício de Páscoa será um animal do gado ou do rebanho, oferecido ao Senhor seu Deus, no lugar que ele escolheu ou que escolher para a habitação do seu nome. Comam o sacrifício com pães sem fermento. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem, por toda a vida, do dia em que saíram do Egito. Durante 7 dias, não devem haver a mínima quantidade de fermento nas casas, em toda a sua terra. E, quando sacrificarem o cordeiro de Páscoa ao entardecer do primeiro dia, não deixem sobras para a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício de Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá. Ofereçam-no apenas no lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome. Sacrifiquem-no ali ao entardecer, enquanto o sol se põe. No mesmo período do dia em que saíram do Egito, assim o façam. Assem e comam o cordeiro no lugar que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã seguinte, voltem às suas tendas. Durante os 6 dias seguintes, comam pão sem fermento. No 7º dia, declarem outra reunião sagrada em homenagem ao Senhor seu Deus e não façam trabalho algum. Contem 7 semanas, a partir do dia em que começarem as colheitas de cereais. Então celebrem a festa da colheita em homenagem ao Senhor seu Deus. Levem uma oferta voluntária proporcional às bênçãos que receberam dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Celebrem com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas das suas cidades e com os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem entre vocês. Lembrem-se de que um dia vocês foram escravos no Egito e, portanto, tenham o cuidado de cumprir todos esses decretos. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias, no final da época da colheita, depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas. Essa festa
Será um tempo de alegria e comemoração com seus filhos e filhas, servos e servas, com os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas de suas cidades. Durante 7 dias, celebrem esta festa em homenagem ao Senhor seu Deus, no lugar que Ele escolher, pois Ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Essa festa será um tempo de grande alegria para vocês. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar estas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor seu Deus, no lugar que Ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor, seu Deus. Nomeiem juízes e oficiais a cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça. Nunca distorçam a justiça, nem mostrem parcialidade. Nunca aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Que a justiça verdadeira prevaleça sempre, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Jamais levantem um poste de madeira para azerar junto ao altar que edificarem para o Senhor seu Deus. Jamais levantem colunas sagradas para adoração, pois isso é detestável para o Senhor seu Deus. Nunca sacrifiquem ao Senhor seu Deus bois ou ovelhas, doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para Ele. Quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fazer algo mal aos olhos do Senhor seu Deus e quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva a outros deuses, ou adore o sol, ou a lua, ou qualquer das estrelas, o exército do céu, algo que eu proibi expressamente. Quando ficarem sabendo disso, façam uma investigação cuidadosa. Se for verdade que se fez tal coisa detestável em Israel, levem o homem ou a mulher que cometeu esse ato perverso até as portas da cidade e executem essa pessoa por apedrejamento. Jamais executem alguém com base no depoimento apenas de uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas jogarão as primeiras pedras e, em seguida, todo o povo participará da execução. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como, por exemplo, uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes nações, ações judiciais, ou entre tipos diferentes de agressão, levem esse caso ao lugar que o Senhor seu Deus escolher. Apresentem-o aos sacerdotes, levitas e aos juízes que estiverem de serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso e declararão o veredicto. Executem o veredicto que eles declararem no lugar que o Senhor escolher. Façam exatamente o que eles mandarem. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado o veredito, executem em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem. Não façam modificação alguma. Quem for arrogante a ponto de rejeitar o veredito do sacerdote ou do juiz, que representa o Senhor seu Deus, naquele lugar deverá ser morto. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Então, todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem: devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao nosso redor, tenham cuidado de nomear como o rei o homem que o Senhor seu Deus escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro.
O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim, aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e destes decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, destes mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Agora nós vamos a Lucas capítulo 9, versículo de 7 a 27, que diz assim: Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que o Senhor fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então, quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhes disseram: Mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida, abrigo para passar a noite, pois estamos no lugar isolado. Jesus, porém, lhes disse: Providenciem vocês mesmos alimento para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: Digam a eles que sentem-se em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos, como as sobras. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: Quem as multidões dizem que sou eu? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no 3º dia ressuscitará. Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade: alguns que aqui estão
não morrerão antes de ver o reino dos céus, ou o reino de Deus. Agora nós vamos ao livro dos Salmos, Salmo de número 72, versículos de 1 a 20. Dá ao rei justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente, que os pobres sejam tratados com imparcialidade, que os montes produzam prosperidade para todos, e que as colunas deem muitos frutos, e que as colinas deem muitos frutos. Ajuda-o a defender os pobres dentre o povo, a salvar os filhos dos necessitados e a esmagar seus opressores. Que eles te temam, enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre. Que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém-cortada, como o aguaceiro que regam a terra. Que todos os justos floresçam durante seu reinado, que haja grande paz até que a lua deixe de existir. Que ele reine de mar a mar, do rio Eufrates até os confins da terra. Nômades do deserto se curvarão diante dele, seus inimigos lamberão o pó aos seus pés. Os reis de Tarsis e de outras terras distantes lhe pagarão tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhes darão presentes. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações o servirão. Ele livrará o pobre que clamar por socorro e ajudará o oprimido indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado e os salvará. Ele os resgatará da sua opressão e da violência, pois considera preciosa a vida deles. Viva o rei! Que ele receba ouro de Sabá, que o povo sempre ore por ele e o abençoe o dia todo. Que haja fartura de cereais em toda a terra, crescendo até o alto dos montes. Que as árvores frutíferas sejam como as do Líbano, e que o povo prospere como grama no campo. Que o nome do rei permaneça para sempre, que dure enquanto o sol brilhar. Que todas as nações sejam abençoadas por meio dele e o louvem. Louvado seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas. Louvado seja seu nome glorioso para sempre. Que sua glória encha a toda a terra. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Provérbios capítulo 12, versículo 8, diz assim: O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem o ajude, que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude, que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Esta é a palavra de Deus, que ela te abençoe nesse dia, que ela produza no seu coração frutos para esta vida e para a eternidade, em nome de Jesus. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de deixar aí o seu like, o seu joinha e também algum comentário aqui nos comentários do vídeo. Que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã na nossa próxima leitura.